Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Entre os dias 12 e 15 de setembro ocorre aqui em Porto Alegre o 8º Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual. Para falar sobre o evento e também sobre o mercado do audiovisual no Brasil e aqui no estado, estão comigo o Rosenberg Cariri, que é presidente da CBC, e o Cícero Aragon, que é presidente da Fundacine. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. O Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual tem um histórico bem interessante, né? Que ele ocorreu em 1952, 1953, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e só mais de 40 anos depois, em 2000, ele foi ter a terceira edição, né? A que se deve isso? Na verdade, na época se chegou à conclusão, foi pós-era Collor, que era muito importante que se reorganizasse a articulação política do cinema brasileiro, ou seja, todos os mecanismos de fomento, todas as entidades de governo que organizavam, fiscalizavam e fomentavam o audiovisual brasileiro estavam naquela época desmontadas. Então era importante que nós nos reorganizássemos enquanto entidades e enquanto cineastas, para que a gente pudesse pensar num projeto para o cinema brasileiro. Em 2000 se realizou então esse terceiro Congresso Brasileiro de Cinema. Foi, digamos, um evento histórico, porque reuniu aí a grande maioria do cinema brasileiro, o cinema na sua totalidade. A partir, digamos, desse evento, com essa força política, conseguimos com que no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso fosse criado o GEDIC, que foi o grupo executivo para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, que foi responsável, na verdade, por criar a Agência Nacional de Cinema na sua sequência. As resoluções do terceiro congresso, que foram 69 resoluções, que na verdade foram os pontos principais que precisavam ser desenvolvidos, foram utilizados, na verdade, como uma grande cartilha para, digamos, nortear as atividades da Ancine. Então a gente volta hoje, 10 anos depois, né, houveram outros congressos nesse meio tempo, mas não com essa amplitude, justamente para rediscutir 10 anos de cinema brasileiro, quer dizer, o que aconteceu de 2000 até agora, quais foram as conquistas, enfim, o quanto essa indústria cresceu e o quanto também precisamos aperfeiçoar mecanismos de uma forma geral. O Congresso Brasileiro foi uma das principais ferramentas, né, para regulamentar e também para incentivar a produção audiovisual aqui no Brasil, né? Eu acho que de importante o Congresso Brasileiro de Cinema colocou a necessidade da união, vamos dizer assim, das entidades representativas do cinema e do audiovisual brasileiro em todo o país, né? Então, eu diria que o CBC parte dessa ideia mais ampla e generosa de um pacto federativo em torno do cinema e do audiovisual como um fator de desenvolvimento da nação brasileira, né? Não apenas do Estado, mas da nação, do povo brasileiro, compreendendo também a diversidade e a inserção dessa diversidade dentro de um mercado cada vez mais sofisticado, né, e competitivo, né? Então, acho que o CBC promoveu esse grande encontro e, a partir desse encontro, se deu também as orientações, as resoluções que terminaram por orientar as políticas públicas nos últimos 10 anos, assim, com significativos avanços para o cinema e para o audiovisual brasileiro. E o Congresso não é uma entidade que funciona apenas no momento do evento, né? São ações continuadas, o grupo se reúne e mantém o diálogo, né, nos outros períodos também. Sim, sem dúvida. São quase 60 entidades representativas do cinema brasileiro filiadas ao CBC, né? E nós temos todo um trabalho também de acompanhamento, por exemplo, da votação de leis e das políticas públicas e de encontros com ministérios e com outras instâncias governamentais, sempre pensando no desenvolvimento e na promoção do cinema brasileiro, do audiovisual. E o audiovisual aqui compreenda-se com uma forma também bastante ampla, como um guarda-chuva que hoje já abriga muita coisa, porque abriga também as convergências digitais, os jogos eletrônicos, né? Ou seja, está tudo em trânsito, está tudo mudando com uma velocidade muito grande. E o Cícero é um dos nossos especialistas, inclusive, dessa área. Atualmente o Brasil vive a discussão de vários marcos regulatórios, na verdade. Um grande importante deles é o PL 29, por exemplo, agora renomeado PLC 116, que está tramitando no Senado, que, por exemplo, regula
digamos, cotas de conteúdo audiovisual, regula a entrada das empresas de telecomunicação, por exemplo, no mercado de TV por assinatura. Então, é uma legislação que, além disso, ela também vem trazer um grande investimento na área audiovisual e que acaba, na verdade, sendo um grande divisor de águas na relação da produção independente com a TV, mas especificamente com a TV por assinatura. Então, por exemplo, isso é um outro assunto que a gente tem acompanhado de perto, justamente, tentando fazer um trabalho de conscientização, de negociações de vários interesses, na verdade, porque existem vários parceiros de televisão, as teles, a TV por assinatura, o produtor independente, enfim, as próprias programadoras internacionais de TV por assinatura, as programadoras brasileiras, no sentido justamente de conseguirmos compor aí um marco regulatório que consiga atender, na verdade, a expectativa ou uma parte da expectativa de todos esses atores da indústria, né? Que, como acho que muito bem o presidente estava colocando, o audiovisual cada vez mais ele é compreendido como uma grande indústria, né? Nós fizemos hoje, por exemplo, parte da Fiergs como Sindicato Industrial Audiovisual, por exemplo, né? Porque nós somos grandes geradores de emprego e de renda. Todo o recurso investido, cada real investido gera no mínimo R$1,30, por exemplo, de retorno para a economia brasileira e para a economia gaúcha. Então, nessa linha, eu diria que tentando costurar um pouco sobre o Congresso aqui em Porto Alegre, a gente volta para um momento, a gente volta 10 anos depois, muito mais como uma indústria, na verdade, que precisa agora rever os seus pilares, rever a sua estrutura, para realmente se tornar cada vez mais competitiva, cada vez mais industrial. Hoje o Brasil produz quase 100 longas-metragens por ano. Naquela época, acho que talvez nós estávamos fazendo 2 por ano. Hoje nós estamos fazendo quase 100 longas-metragens por ano. Temos aí várias linhas, várias fontes de financiamento. Temos Fundo Setorial do Audiovisual, temos artigo 1º e 1º A da Lei do Audiovisual, temos artigo 3º, que é para coprodução com programadoras internacionais, temos artigo 39, que é para coprodução com TVs abertas, temos o Fundo de Inovação que vem surgindo agora, temos financiamento direto no BNDES, através do Procult. Então, o Brasil hoje está muito diferente de 10 anos atrás, mas certamente temos muito o que discutir, muito do que vermos exatamente como esses mecanismos estão indo, quais os resultados, quais são os braços da indústria que estão crescendo, quais são os braços que não estão crescendo, porque também, né, o presidente defende muito isso, quer dizer, uma indústria cultural, uma indústria audiovisual também não vive só do produto industrial, mas tem toda a questão do imaginário, toda a questão do criativo, que também precisa estar sempre sendo financiado. E com relação ao espaço para toda essa produção que aumentou tanto, né, segundo o Cícero, de que forma vocês pretendem garantir que os longa-metragens, por exemplo, produzidos aqui, vão para o cinema, vão ter público? Olha, uma das coisas mais importantes que se coloca neste momento é a ampliação das salas e dos espaços de exibição no país. Né? Há atualmente um programa governamental chamado Um Cinema Perto de Você, né, que prevê o investimento de mais de 500 milhões na ampliação das salas em todo o país. Né. A campanha que nós fazemos a partir do 8º CBC aqui em Porto Alegre é ainda mais ampla, porque nós queremos que cada município brasileiro tenha um cinema, uma sala, um espaço multiuso, na verdade. Né. E isso significaria 5.000 e tantas salas ou espaços de exibição nesse país. Né? O avanço tecnológico que possibilitou também a exibição digital, com certeza alarga estas oportunidades. Então nós somos muito otimistas. Né? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de cinema do mundo, é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. Nós somos hoje a 5ª potência do mundo e nós acreditamos que essa potencialidade produtiva do audiovisual brasileiro se projeta também como uma coisa importante no mercado mundial. Né? Ou seja, nós somos bastante otimistas quanto a isso. Né? Nós temos um momento ainda de muitos limites, principalmente na exibição, mas acreditamos que dentro de no máximo 10 anos esse panorama estará completamente mudado por conta dessa capacidade, dessa criatividade e desse vigor, eu diria, do povo brasileiro no seu processo criativo. Festivais de cinema e novas regras de distribuição também são importantes, então, para levar a produção daqui para fora, né?
Não, sem dúvida. Acho que como o presidente estava colocando, o grande desafio hoje da produção audiovisual brasileira, e tu também perguntou sobre isso, é com que esse conteúdo audiovisual chegue a seu público. Né? Se a gente pensar, o maior financiador da política, digamos, do cinema brasileiro é o próprio contribuinte, porque se trabalha uma grande parte da produção com isenção fiscal. Na verdade, o que acontece é que este cidadão que indiretamente acaba financiando a produção audiovisual brasileira, já que a gente tem uma isenção de imposto quando há um investimento, ele acaba não tendo acesso a essa própria produção. Então, o grande desafio é fazer com que os filmes passem a chegar a seu público, que a gente possa chegar através do cinema, como o Cari estava colocando, que a gente possa chegar através da televisão, que abre muito pouco espaço para a produção audiovisual brasileira. Sim, que mude a grade, né? Exatamente, que a gente tem a alteração da grade, que a gente tem programadoras também de canais brasileiros direcionadas a isso, que a gente possa estar ampliando essa realidade, que a gente também utilize a internet como um meio, quer dizer, a internet cada vez mais, a banda larga está se ampliando, então cada vez mais é possível se assistir esses conteúdos audiovisuais através da internet, que alguns modelos, por exemplo, no caso dos curtas-metragens, o celular já se mostrou extremamente eficiente também para te assistir ali 2, 3 minutos no celular, que a gente descubra outras formas, por exemplo, se não me engano no metrô, acho que é de Londres, né? Por exemplo, tu tens a cada estação um curta-metragem que passa no espaço de cada estação, por exemplo. De acordo com o tempo de espera. Das linhas. Isso, exatamente. Então, eu acho que aí também entra a questão da criatividade, de que formas, novos formatos de conteúdo audiovisual podem justamente se adaptar às novas formas de mídia, as novas mídias, na verdade, que vem se apresentando e que de forma a gente vai saber ocupar esses espaços, né? Sem dúvida alguma, é muito importante que o mercado se regule, mas sem dúvida alguma também é importante que exista uma regulação. Por exemplo, nós vamos estar ampliando, digamos, fazer uma grande ampliação do parque exibidor brasileiro. Então, é importante daqui a pouco que a gente tenha talvez um incentivo para o exibidor, por exemplo, e não regulação, como se diz aquela coisa. Com cotas, porque muitas vezes isso acaba inibindo, mas que a gente tenha, por exemplo, incentivos para aquele exibidor que exibir mais filmes brasileiros, por exemplo. Se ele tirar, talvez, dentro de uma linha de financiamento, ele possa ter um juro menor se ele exibir, por exemplo, mais filmes brasileiros, por exemplo. Ou seja, a gente sempre trabalha com esse incentivo à produção audiovisual brasileira, né? Eu acho que a gente também chega noutra época uma época a gente trabalhava muito com cotas de uma forma muito mais rígida. Eu acho que a gente tem que pensar em cotas de fomento, em cotas de incentivo, na verdade, para que todos ganhem. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem um excelente exemplo disso. A gente tem o programa Curtas nas Telas, justamente, que é uma parceria da Prefeitura, né, de Porto Alegre, com a PTC e com os sindicatos exibidores, onde existe justamente o pagamento desse direito através da Prefeitura e onde o exibidor não tem que desembolsar para exibir esse filme, ou seja, ele acaba tendo diretamente um incentivo para exibir esse filme e não necessariamente todas as salas, mas um ciclo de salas. Então isso é um bom exemplo, por exemplo, de que é possível construir modelos que incentivem a exibição do conteúdo audiovisual brasileiro. E que se trabalhe também, só para completar, na base. Nós viemos, eu principalmente, o Cariri não, porque é anterior a mim, e você certamente não, mas de uma geração que foi criada muito assistindo outra cinematografia que não a cinematografia brasileira. Então é importante com a base, justamente com que o jovem comece a assistir muito conteúdo audiovisual brasileiro e se acostume muito com essa cinematografia, com as nossas histórias, com as nossas realidades, que ele se identifique justamente com essa cinematografia, para que quando ele vire um adolescente, quando ele vire um adulto, realmente ele perceba todo o valor e toda a qualidade do cinema brasileiro. Claro. Esse preconceito que se falava com a produção local, ele ainda existe? Vocês ainda sentem isso? Eu acho cada vez menos, né? Mesmo porque o cinema brasileiro é um cinema de muita qualidade, né? Tanto qualidade técnica como uma qualidade de conteúdo. Esse Brasil é um grande fenômeno, né? Na verdade é um milagre esse país, né? Você imagina um país que acontece como um encontro marcado de todas as culturas do mundo, né? É um encontro de raças, de civilizações e de processos civilizatórios. Então, essa cultura, de certa forma, traduz o mundo. Daí a universalidade da cultura brasileira, né? E é preciso sempre compreender assim. Ou seja, um filme brasileiro fala ao japonês, fala ao europeu, fala ao africano, ou seja, nós falamos ao mundo, mesmo quando somos regionais, né? Um filme gaúcho é percebido no Nordeste como uma coisa profundamente brasileira e ao mesmo tempo universal.
Então, os nossos conceitos de regional são apenas formais, né? Porque, na verdade, o que nós chamamos de regional são manifestações de uma universalidade, né? Isso eu acho a marca mais profunda da cultura e do cinema brasileiro. E cada vez mais as pessoas percebem isso, né? E a classe média que começa a compreender a riqueza e a diversidade dessa cultura expressa nesse cinema. Hoje eu acho que nós vivemos um momento de namoro firme do público com o nosso cinema. Também acho. E o tema deste 8º Congresso é o que nos separa, já sabemos, mas o que nos une? Que discussões vão vir à tona a partir deste tema? Sim, vou introduzir, mas o nosso presidente é o especialista disso. Não, na verdade, com o crescimento, quer dizer, nesses últimos 10 anos a nossa indústria começou a crescer e começou a se desenvolver. A partir disso, as várias áreas de diretores, produtores, exibidores, distribuidores, essas áreas começaram a naturalmente crescer e se desenvolver e algumas diferenças acabaram aparecendo justamente porque é um mercado extremamente complexo. Então, o tema, na verdade, desse congresso é justamente isso. O que nos separa, a gente já sabe. Existem momentos de conflito, por exemplo, se tu pensares, por exemplo, o produtor quer que cada vez mais exista espaço na sala de cinema. Mas o exibidor, não é que ele é contra o cinema brasileiro, mas ele precisa buscar um modelo que seja lucrativo para a sala dele. Muitas vezes, não é o filme brasileiro que é o mais lucrativo, muitas vezes, às vezes é. A gente tem fenômenos de bilheteria brasileira. Então, quer dizer, o exibidor precisa de incentivo, o produtor muitas vezes fala em cota. Então, quer dizer, são situações que ambos brigam pelos seus espaços, mas que em alguns momentos existem alguns momentos que nos separam, ou seja, alguns momentos de conflito, que é comum em qualquer indústria, né? Em qualquer indústria brasileira existem justamente as áreas que tentam justamente negociar e dividir seus espaços. Então, eu acho que o tema foi justamente essa frase do presidente, né? Foi muito feliz porque o que nos separa já sabemos, né? Quer dizer, quais são as nossas diferenças, o que a gente pensa diferente dos pontos, mas o que nos une? E esse é o grande desafio, quer dizer, certamente existem vários pontos do desenvolvimento dessa indústria audiovisual que nos une, que façam com que a gente possa juntos estarmos buscando, unindo a força, juntando a força da união, na verdade, a gente possa estar junto, fazendo as pressões e pensando modelos e projetos que possam fazer com que a nossa indústria continue se desenvolvendo, continue crescendo nas suas diversas esferas, na esfera da distribuição, da produção, da distribuição que eu já falei, mas da produção, do cinema de arte, do cinema industrial, da exportação do conteúdo audiovisual brasileiro, nas relações com o Film Commission para atrair filmagens para o Brasil e trazer receitas para cá, no desenvolvimento do cinema regional, no desenvolvimento das diversas cinematografias, que é o que o presidente colocou, que refletem, na verdade, esses vários Brasis que compõem o nosso Brasil, ao ponto que a gente consiga justamente sair daqui com digamos, com o que a gente chama com as resoluções ou com pontos de discussão dos painéis que sejam de cada uma das áreas. Quer dizer, os pontos para distribuição importantes são esses, o ponto para exibição são esses, para produção são esses. Então, a partir dessas novas resoluções do Congresso, que a gente possa juntos estarmos com maturidade, ajudando, digamos, todos os elos da cadeia produtiva a se desenvolver. Ou seja, a força, todo mundo ajuda o distribuidor, todo mundo ajuda o exibidor, todos lutam pelas demandas do produtor, em cadeia etc. mesmo. Exatamente. Então é muito importante que quem trabalha com audiovisual, quem é da área, participe dessas discussões. Sem nenhuma dúvida. Sobretudo o Brasil, os diversos elos, né, da cadeia, representantes desses diversos elos, encontram-se a partir da próxima semana aqui em Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre, nesse momento, é a capital, vamos dizer assim, do audiovisual brasileiro, sim, né? Sim. E fica aberto o convite para que todos os produtores, todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual do Rio Grande do Sul se façam presente, porque é muito importante. E é claro que todos sabem, né, a importância que tem o Estado, o Rio Grande do Sul, no audiovisual brasileiro, né? Ou seja, é um dos polos mais importantes de produção desse país e tem sido para nós, no Nordeste e para outras regiões do país, um exemplo de capacidade, de organização e de capacidade produtiva, né? Então eu acho que esse é um momento também de reconhecimento à indústria audiovisual
do Rio Grande do Sul, e a Fundacine joga, nesse momento, assim, um papel muito importante nesse desenvolvimento, pelo qual, inclusive, parabenizo o Cícero pelo seu trabalho. Muito obrigado. Queres deixar o contato, então, para quem quiser se inscrever para participar do Congresso? Isso, exatamente. O Congresso ele vai ser composto pelos convidados do país inteiro, das várias áreas, mas nós vamos ter 100 vagas para ouvintes, ou seja, são pessoas que estão interessadas em sistema brasileiro e que querem conhecer um pouco mais dessa política. Então, o contato pode ser feito, podem ser enviados para contato.8cbc, que é o oitavo, mas é o número 8cbc, @cbcinema.org.br. Repetindo, contato.8cbc, @cbcinema.org.br. Manda um e-mail com seus dados, que caso haja, aliás, ainda existem vagas abertas, certamente vai estar podendo ouvir um pouco e conhecer um pouco da história do cinema brasileiro e do futuro, principalmente dele. Tá certo. Muito obrigada, Cícero. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Cariri. Bom congresso a vocês. A gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Tá certo. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.